noite, irmãos. Pode se assentar, por favor. Que Deus abençoe o nosso povo pela internet, que são muitos que nos acompanham em nossas reuniões. Deus abençoe de uma forma especial nessa noite. Aqui em Curitiba nós estamos passando uma primavera-inverno, né? A primavera entrou agora, mas o que está vindo, o outono, você vai encontrar primavera, a vida natural e a vida espiritual. Muitas vezes elas não estão bem conectadas. Mas o importante é que seja inverno, seja verão, seja outono, seja primavera, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Independente da estação, ele sempre será o mesmo. E agradeço as orações de todos vocês por nós, pelos irmãos que foram para o encontro. Vocês oraram e Deus realmente nos abençoou de uma forma muito especial. Isso é que é importante, né? Saber que Deus tem como nos sustentar através da sua palavra. Esperamos que Deus nos ajude sempre a expressar a natureza, a bondade de Deus, indiferente a qualquer circunstância. Quando Jesus estava na cruz, seus últimos momentos, ele preocupou com Maria, aquela que veio a ser sua mãe terrena, dizendo para João que cuidasse dela. Esse era o sentimento de Jesus, mesmo sangrando, mesmo abandonado, mesmo crucificado, ele tinha uma preocupação em ver seus filhos, seus seguidores, e ele olhou para Maria e disse: mulher, aí está o teu filho. Então, numa hora que deveria preocupar com outras coisas que seria tão importante para um homem naquelas condições, mas ele não perdeu o equilíbrio de lembrar Jesus, mas é os que amaram a Jesus também, e disse: homem, aí está a tua mãe. Então a gente vê que, mesmo uma circunstância tão adversa, as dores mais cruéis, ele ainda tinha uma palavra de sentimento para oferecer aos seus seguidores. Eu creio que isso é o pastor, é o ministro. Ele sempre terá uma palavra em qualquer circunstância para equilibrar o povo, para abençoar, para dirigir. Porque Deus está nos treinando para um grande tempo por vir, uma grande hora. Nós imaginávamos de tribulação, de perseguição, nós imaginávamos de sofrimento físico, nós tínhamos uma ideia do que era sofrer, e hoje nós vemos que tudo aquilo que pensávamos não é realmente aquilo que nós imaginávamos. Isso vem de uma forma totalmente diferente daquilo que nós pensávamos. E o profeta disse que o rapto se dará num tempo de muita confusão. E nós pensávamos que perseguição era isso, né? Era perseguição da Igreja Católica, perseguição da Igreja Protestante. Mombrana disse que não pode, porque ela não alcança a águia. Quem vai perseguir a águia é quem pode voar mais próximo dela. E Mombrana disse que o falcão, se eles tentarem voar perto de nós, eles vão desintegrar. Então, não são eles que estão no nosso encalço, porque jamais eles poderão voar mais alto, né? Mas, então, de todas as maneiras, nós temos a promessa que ele nos ajudaria nesse grande tempo de aperto. E vemos pela Bíblia que foi a falta do Elohim, do Filho do Homem, na vida de Abraão, é que gerou Ismael. Ismael não podia ser gerado depois da presença do anjo forte, que era Elohim, que o profeta chamou de Filho do Homem, que foi nos dias de Sodoma. Prometido, porque o filho prometido foi gerado depois de Elohim. Elohim trouxe para Sara a condição de gerar um filho realmente pela promessa. Fora disso, a igreja gerou quem? Gerou Ismael. Quer dizer, que a verdadeira igreja, Sara, ela gerou as duas sementes. A semente da promessa e a semente da reprovação, que foi Ismael.
que foi o maior perseguidor da semente verdadeira, não foi os demais que havia ali onde vivia Isaac, onde vivia Abraão. A maior perseguição da igreja verdadeira ou do filho verdadeiro saiu das entranhas da igreja verdadeira, chamado Sara, e até hoje esse filho continua. Fisicamente, os judeus, que são os muçulmanos, e espiritualmente, como? Agar, através de Agar, né? Mas Abraão era o pai verdadeiro, né? Então, veio dos lombos de Abraão, o homem, o pastor verdadeiro, gerando um filho que trouxe a reprovação para a semente verdadeira. E até hoje nós encontramos fisicamente Ismael perseguindo os judeus, e espiritualmente nós vamos ter que encontrar também Ismael perseguindo os verdadeiros predestinados, né? Se alguém quisesse combater a Ismael, o próprio Abraão era obrigado a defendê-lo, senão ele é meu filho também. Então, chegou o tempo que mostrou quem era realmente Isaac, né? Graças a Deus por isso. Então, um homem, o profeta Abraão, Mombrana chama Abraão de profeta, não é isso? Profeta Abraão, ele profetizou. Então, ele teve duas mulheres, ou duas igrejas. Só que essas duas igrejas tiveram a mesma semente, do mesmo lombo, vamos dizer assim. Uma semente verdadeira, outra semente falsa. E aquelas duas igrejas que conviviam sobre a liderança do mesmo profeta Abraão, elas viveram litígio até que uma foi expulsa de casa e passou todo aquele transtorno, e nós conhecemos a história. Contudo, hoje nós entendemos a história daquela semente. Hoje, pela revelação, nós entendemos, né? E o próprio Jesus, ele está observando a atitude dos verdadeiros crentes diante das circunstâncias que se apresentam diante dele. E vemos que, quando Pedro teve aquela revelação de quem era Jesus, que era o Filho do Homem, que era o Filho de Deus, que estava ali, aquilo levou ele a uma empolgação tão grande, e logo em seguida o diabo pega ele. E sabe como que Pedro quis defender a palavra? Por sentimentos. Ele era amigo de Jesus. Ele jamais queria que Jesus passasse qualquer sofrimento. Então ele se propôs a dizer: Jesus, então não vai morrer. Eu arranco a espada e eu vou te defender, eu vou contigo ali. Jesus discerniu que aquela amizade, usada daquela maneira, era diabólica. Algumas defesas por amizade, elas são diabólicas, elas não estão dentro da revelação da palavra, é porque elas estão a cumprir as Escrituras. E às vezes nós não queremos sofrer, e a única maneira de Cristo sofrer hoje é se encontrar encarnado num povo, porque espírito não sangra, então tem que estar em algum lugar para levar o sofrimento de Cristo. E quem é esse que vai levar o sofrimento de Cristo? Eu, pelo menos, quero ter fé para ir sofrer com ele. Não defendê-lo, mas sofrer com ele. Não defendê-lo para não cumprir as Escrituras, mas sofrer com ele. Então, o que o Senhor está fazendo? Olhando, de acordo com o seu comportamento, ele te dará mais revelação. De acordo com o comportamento, ele fecha a torneira e ele não te dá mais. Porque Deus só dá poder a quem pode manusear o poder. Fora disso, ele não pode dar poder. Por isso, quando Jesus começou o seu ministério, disse para o seu discípulo assim: olha, ninguém leva espada, viu? Em outras palavras, nenhum de vocês está preparado para usar espada. Vai sem nada. Se tiver que brigar, briga de mão limpa. Pelo menos é uma coisa mais justa, né? Deixa a espada na casa em que entrar, porque já pensou um Pedro, naquelas condições, com uma espada na mão, mandado por Jesus. Jesus tivesse dito: pega uma espada e sai evangelizando. Quem não convertia, ele cortava a cabeça. Fazia alguma coisa. Jesus disse: não leve espada, vá sem nada. E ele foi. E evangelizou, e fez tudo aquilo. Quando estava terminando, Jesus disse: agora quem não tem espada, pegue, porque agora vocês vão precisar de espada. Agora chega a hora porque agora vocês aprenderam a manusear a espada. Então, quem não tem espada,
compre. Não foi assim que Jesus disse? O que é a espada? Não é a palavra de Deus? No princípio, ele não sabia manusear a Bíblia, mas agora Deus está dizendo, tome a espada, porque agora vocês foram treinados. E quando tomou a espada, mesmo Jesus dando ordem para usar a espada, ele arranca a orelha do servo do sumo sacerdote. Ainda faz uma burrada, uma besteira, porque Jesus disse, não, mas ele disse que é para pegar a espada. Mas onde é que Jesus mandou arrancar a orelha do inimigo? E nós queremos arrancar, muitas vezes, com a espada que temos, a cabeça de cada inimigo, fazer rolar. Isso é o espírito de Herodias, isso é o espírito de Herodes, isso é o espírito da sua filha, que sempre quer ver a cabeça do homem de Deus rolar pelo chão. Esse é o espírito, e nós temos que conhecer a estação pelas evidências que nós temos com os acontecimentos. Então, nós vemos isso aí, eu vou falar sobre isso sábado, se Deus quiser, né? Que nós estamos vendo as evidências dos dias que nós estamos vivendo para nós identificarmos quais são os espíritos que estão atuando nesse tempo. E termos a capacidade de atuar como Jesus. Jesus, quando viu eles querendo pegar ele na pedrada, lá, o que ele fez? A Bíblia diz que ele se ocultou, ele escondeu. Ele não pôs a cabeça dele a prêmio. Você já leu isso na Bíblia, que ele se ocultou ou não leu? A igreja já leu? Sendo ele o poderoso Deus, ele se ocultou. Ele não ficou no Facebook batendo boca com todo mundo para provar que ele era Jesus. Ele não ficou na internet, se houvesse naquele tempo, mandando a foto dele para todo mundo, para ter dó dele. Isso não é papel do cristianismo. O papel do cristianismo é esconder-se e deixar que o tempo fala melhor. Os crentes nunca deveriam se envolver com esse tipo de questões. Isso não é do cristianismo. O cristianismo não se preocupa. Jesus sabia o que iria acontecer com ele. E nós sabemos o que vai acontecer conosco. Não vai pensar que nós vamos ter dias bons nesses últimos dias, que nós vamos ser realmente uns dias favoráveis. Nós iremos passar pelo tempo do fogo, da prova maior. Então, eu digo para os nossos crentes, pelo menos para os meus irmãos ou da minha igreja, esqueça isso. Nunca entre em contenda, porque tudo que está acontecendo hoje, Deus já tinha visto antes da fundação do mundo para acontecer nesse tempo. Como eu disse uma vez, não precisa ninguém me defender. Deus me defenderá na hora certa. Deus vai me defender na hora que for necessária e o tempo provará melhor. Né? O tempo provará. Quantas vezes chamaram Jesus de falso, ou Beelzebu, ou isso, aquilo? Ele disse, calma, haverá um terceiro dia. Haverá um amanhecer do primeiro dia da semana. Haverá um dia que vocês vão ver uma sepultura vazia. Essa é a vingança. Não estamos trabalhando aqui por uma batalha terrena. Nós estamos trabalhando por uma vida eterna, uma batalha que nos leva à vida eterna. Então, não gaste, irmão, irmã, jovem, o moço, moça, não faça esse papel de querer passar a espada em todos que são contraditórios, porque isso é o trabalho de um Pedro inconverso. O trabalho de um Pedro convertido foi oferecer vida e não morte. Ele provou isso depois do Pentecoste, que é o que nós queremos, que a igreja chegue a esse lugar, onde ela possa expressar essa natureza de Cristo. Esconda, deixa a tempestade passar. Lembra da águia? Mombrana fala daquela grande águia, ela era uma grande águia. E de repente, voando às alturas, vem uma tempestade para destruí-la. Ela não é tonta, porque ela sendo águia, ela diria assim, eu vou enfrentar e provar que eu sou águia, e eu vou vencer essa tempestade. Eu vou provar, vou me levantar nessa reunião e provar quem é águia e quem não é águia. Mombrana diz que aquela águia, quando ela viu a tempestade, o melhor que ela fez, ela baixou e entrou no meio de umas árvores e pousou num galho e ficou lá, olhando para cima e esperando a tempestade passar. Ela deixou de ser águia quando ela ficou silenciosa? Ela continuava uma águia mais sábia ainda, porque ela sabia que a tempestade passava, e se ela enfrentasse aquela tempestade, ela iria perder pena, ela ia perder algumas características da sua vida e, quem sabe, até a sua própria vida. E quando ela desceu e pousou-se naquele galho,
é que os esquilos fizeram a maior festa, tá vendo? Coitada, tá perdida. Ela estava tão alto, mas olha aí, teve que voltar, quietinha, pousar no galho. E o profeta disse que o tempo todo os esquilos estavam dançando de um lado para outro. Você sabe o que é a dança, né? Dança de um lado para outro e faz crítica para a águia. O profeta disse que a águia não deu uma palavra para o esquilo. O esquilo é que estava preocupado, a águia não estava nem aí. A águia dizia, quando passar a tempestade, eu vou mostrar quem eu sou. Ela estava sabendo quem era. Enquanto os esquilos estavam ali pulando e gritando, o profeta disse que ela só olhava assim e olhava para o céu e disse, se você conhecesse o céu que eu conheço, você não estava nem fazendo barulho. Você que não conhece as alturas. Se você conhecesse, você não estaria agindo dessa maneira. E ela ficou tranquila. E o profeta disse que, quando a tempestade passou, ela só esticou as asas assim. E o profeta disse que a águia não tem força para voar. Ela sabe aproveitar os ventos contrários, e cada vento contrário que se levanta, ela dá uma ajeitada na asa, e conforme ela ajeita a asa, ela começa a subir. Com aquilo que jogam contra ela, é aquilo que faz ela subir mais alta ainda. Ela vai ler mais mensagem, ela vai ler Bíblia, ela vai orar mais, ela vai jejuar mais, ela vai buscar mais de Deus, ela vai dedicar sua vida a Deus. E o profeta disse que com o tempo o esquilo olhou para cima, só viu um pontinho lá em cima. Quer dizer, se ele conseguiu ver, porque o profeta só viu um pontinho, imagina o esquilo, que tem uns olhos tão curtos, né? E ele olhou para cima, está lá a águia. Né? Deixa que o falcão pega os esquilos. A águia não precisa, não daria nem para o cheiro. A águia gosta de pegar cordeiro, animal maior. Esquilo é comida de falcão, de gavião, essas aves mais. Mas a águia, ela tem algo muito maior. E quando ela faz uma refeição, ela faz para comer à vontade. Né? Então, ela não se perde tempo com essas coisas, não. Graças a Deus por isso. Amém? Vamos ler as Escrituras. A oração da madrugada continua. Estamos abençoados. Eu creio que nós temos mais motivo para orar mais, não é verdade? E Deus tem realmente nos abençoado. E também temos procurado dedicar mais nossas vidas a Deus. Eu creio que a reunião, esse encontro, proporcionou para cada crente uma grande oportunidade de nós buscarmos mais a Deus e consagrar nossas vidas para servir a Jesus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Sexta-feira nós temos reuniões com os músicos, viu, irmão? Zezé, os músicos, aí sexta-feira às 8 horas da noite. Amanhã, né? Não, depois de amanhã, nós vamos nos reunir às 8 horas da noite. 1 Coríntios 2, versículo 2. Porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Pai Celestial, estamos agradecidos por ter sido dirigido pelo Senhor a viver nos dias atuais, dias nos quais o Senhor tem revelado a sua palavra, tem demonstrado o seu grande poder e amor pelo povo, porque onde abundou o pecado, tem superabundado a graça. E nesta noite nós aproximamos do Senhor com fé, de que nossas orações serão ouvidas e os nossos corações serão fortalecidos. Pedimos em nome de Jesus que Tu nos abençoe, nos dirigindo, nos fortalecendo, e que esses dias que estamos vivendo, nós possamos ver a potencialidade da águia e o poder escondido atrás destas asas. Faça-nos voar mais alto, para não escutarmos os ruídos do barulho terreno, porque nós fomos chamados para viver nos céus, no reino celestial. Ajuda-nos a tomar posição em Cristo Jesus e viver uma vida que possa te agradar e te honrar. Enquanto estamos na terra, não deixe nós envergonhar o teu nome, mas viver através dele, por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. No perdão de nossos pecados, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Pode assentar, igreja. Nós vamos ter uma meditação e depois nós vamos orar. Eu agradeço a presença do Juvenal, lá de Dormente. Vocês sabem, de vez em quando eles estão
conectado conosco, e ele está aqui por motivo de saúde, e creio que Deus dirigiu para que ele viesse, e cremos que Deus vai abençoar muito a vida dele, a saúde dele, e através das orações da igreja nós veremos os resultados depois. Então nós agradecemos a presença dele e até a consideração de aquela distância sempre procurar nos ouvir, esperando que Jesus possa realmente lhe abençoar. Amém? Vamos falar um pouquinho. Paulo, ele queria saber algo entre o povo. Alguns querem ver cura, milagres, sinais e prodígios. Mas Paulo diz, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Aonde? Porque Paulo, ele realmente mostrou quem ele era. Ele mostrou a posição que ele tinha. Porque ele diz assim, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Isso é um homem convicto, seguro. Não foi segundo os homens. Porque não recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Amém? Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando eu aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou, que eleição maravilhosa! É quando você entende de onde você veio, quem você é. Paulo não estava nem aí preocupado mais com as coisas ao seu redor, porque agora ele entendia até mesmo a sua eleição. O seu passado, a perseguição da igreja, não tirou de Paulo a sua eleição, mas levou a Paulo a conhecer os princípios da sua vida aqui na terra, dizendo assim, mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Deus também tem te chamado pela sua graça. Você não está aqui por acaso. Deus te chamou pela sua graça. Revelar seu Filho em mim. Porque ele disse, eu não quero ver outro Jesus, eu não propus saber outra coisa a não ser Cristo e esse crucificado, a Jesus crucificado. Agora, veja que Paulo está dizendo assim, revelar seu Filho em mim. Esse revelar seu Filho em mim, como que ele poderia revelar a Jesus Cristo? É porque Paulo, quando ele teve essa posição pela palavra, esse encontro que ele teve com a coluna de fogo, que não era outra, a não ser o próprio Jesus, a Bíblia diz que era Jesus que veio a ele, eu sou Jesus a quem tu me persegues. Isso fez de Paulo um outro homem. Mas a mesma Escritura diz, tu vai saber agora o que é perseguir a igreja de Deus. Esse encontro não vai te deixar em paz. Essa experiência vai atrair sobre si todo tipo de oposição. Porque tu vai provar ou pregar, mas tu vai provar que esse Cristo está ressuscitado pelas aflições que tu terás por revelar o seu Filho, a Jesus Cristo, na sua própria vida. Como Jesus pode ser crucificado novamente? Um profeta disse na mensagem, eu condeno essa geração, eu acuso essa geração, ou eu indicio essa geração por crucificar novamente a Jesus Cristo. Não se pode crucificar um espírito. Na ressurreição, Jesus provou isso para nós. Olha, eu não sou apenas um espírito, tenho um corpo. Toca aqui na minha mão, toca aqui nos meus pés, me abrace, sinta meu coração bater. Sabe que sou eu. Agora, esse corpo de Paulo agora estava revelando o Filho de Deus. E essa revelação era o sofrimento que Paulo iria pagar,
açoite, perseguições, o mar revolto, barco afundando, era fome, era nudez, era perseguição, e Paulo disse, além de tudo isso, eu ainda tenho que me cuidar os da minha própria família. Vocês já leram isso? Paulo tinha que se cuidar da sua própria família. Os judeus procuravam terminar com Paulo, porque desde que Paulo teve esta experiência com Deus no caminho de Damasco, ele tornou-se um espinho para a sua própria família, que se levantou contra ele. Paulo disse, olha, o diabo já tentou afundar meu barco, o diabo já tentou me matar de fome, o diabo já me tentou matar de frio, o diabo já me tentou matar de todas as maneiras, na mira das armas dos inimigos, todo tipo de males o diabo tentou. Ele disse, mas ele quis revelar isto em mim, porque o ministério de Jesus foi um ministério de sofrimento, um ministério de perseguição, o ministério em que Jesus está na vida de um homem, de uma mulher, de uma igreja, e sempre será um ministério de sofrimento, porque a única maneira de apresentar Jesus é esse crucificado. Esse Jesus crucificado, sempre, se ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ele tem que passar pelos mesmos caminhos em cada estação do tempo. Por isso, Paulo, ele estava revelando esse Jesus. Através de quê? Através do sofrimento. Que revelar Jesus somente na cura divina, qualquer missionário está fazendo isto. Revelar Jesus através de milagres, qualquer missionário está fazendo isto. Mas revelar Jesus no sofrimento e na perseguição, com as pessoas em cima te perseguindo, te maltratando, ele sabia, e ele tinha lido os sermões de Jesus claramente. Ele conhecia porque Jesus estava se revelando nele. Quem era o Filho de Deus? Não era Jesus? E Jesus estava se revelando nele. E naturalmente ele sabia que Jesus disse, amai os vossos inimigos, perdoai os que vos maltratam e vos odeiam. Paulo sabia que revelar a Jesus Cristo era levar adiante um ministério de sofrimento e de afronta, mas um ministério que também tinha uma palavra de perdão, uma palavra de misericórdia. Isso era Paulo, quando ele estava revelando o Filho de Deus. Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Lá, irmão, eles não tinham, assim, uma carteirinha de pastor, e que Pedro, Tiago, João, olha, gente, nós somos os primeiros, e qualquer pastor que sair daqui tem que ter a nossa credencial, a Associação de Ministros da Mensagem de Jesus nos Dias Apostólicos. Então, nós pertencemos a uma associação ministerial. Vocês encontrar qualquer pregador aí que não esteja associado à nossa associação, você deve, então, condená-lo, porque não é dos nossos. Mas Paulo está dizendo assim, eu não tenho essa carteirinha, nem de Pedro, nem de João, nem de Filipe, nem dos grandes apóstolos. Eu não tenho essa carteirinha. Quem me deu essa carteirinha foi ele, quando aprove me colocar como pregador dos gentios, desde o ventre da minha mãe. Amém? Então ele estava revelando isto. Aquilo já era uma oposição, que se ele pregasse a algum lugar, onde tinha passado Pedro ou João, alguém perguntava, escuta, mas o seu ministério, Pedro aprova? João está aprovando teu ministério, teu trabalho, Paulo? Nós não te conhecemos, conheço Pedro, eu sei quem ele é, está aprovando? Aí Paulo diz, olha, eu não tenho nenhuma carteirinha, eu só posso dizer que ele me encontrou no caminho de Damasco e disse que era para mim ir pregar esse evangelho. Eu não aprendi de homem, não consultei a carne nem o sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos. Quer dizer, eu mesmo sabendo que havia Pedro, João, grandes homens, eu não fui nem a Jerusalém para consultar eles. Então parece que Paulo era briguento, ele não queria se associar, ele não queria entender que ele tinha que ir a Jerusalém, aonde era o centro evangélico do mundo, onde havia o maior seminário do mundo. Paulo tinha que ir lá, ele disse, eu quero dizer para vocês que eu nem fui em Jerusalém.
Em outras palavras, eu nem conheço Jerusalém. Não, eu nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia. Em outras palavras, se eles estavam para lá, eu fui para cá. Porque a minha credencial que eu encontrei para pregar o evangelho, eu fui para o deserto buscar a presença de Deus e saber que Deus estava me comissionando. Ele estava em Jerusalém, eu fui para a Arábia. Que, em outras palavras, eu fui para o ponto mais longe, mais distante, porque eu quero pregar um evangelho dado por Deus, não um evangelho de segunda mão, não comer com a mão do outro, por ser mais espiritual, por ser maior, porque tem a coluna de fogo, porque o irmão Brana colocou as mãos sobre ele, orou sobre ele, e fez isso e aquilo. Não, Paulo disse, não fui lá para Pedro colocar as mãos sobre mim, nem João, mas eu fui totalmente ao contrário. Mas eu quero dizer que o meu ministério é aprovado por Deus, porque os sinais, a manifestação de sua presença, aí está um homem posicionado pela sua convicção. Não era uma religião de segunda mão, não era uma religião que ele estava tendo porque alguém trouxe aquilo para ele. Ele disse, não, irmãos, mesmo que eles são apóstolos, homens de Deus, ele disse, mas eu fui estudar a Bíblia. Eu mergulhei a minha cara no Velho Testamento e fui conhecer quem era Jeová, o que ele era, sua manifestação. 3 anos e meio eu mergulhei na Bíblia para encontrar aquela coluna de fogo quem era, para que depois eu pregasse. O que nós estamos precisando hoje é mergulhar nas mensagens, é mergulhar na palavra, é alimentar a nossa alma com a palavra, a mensagem. Porque a igreja de Éfeso, ela foi elogiada. A primeira ela, sabe por quê? Porque ela chamava de falsos apóstolos aqueles que diziam ser apóstolos. Leia lá para ver se não é. Mombrana disse, lá em Apocalipse, capítulo 3, a Bíblia disse que eles colocaram em prova aqueles que diziam ser apóstolos e o acharam o quê? Mentirosos. Sabe por que eles acharam? Porque Paulo nunca escondeu as pessoas atrás de si. Paulo levou as pessoas a esconder na palavra, no evangelho de Jesus Cristo, a ponto que Paulo ensinou as características de um anjo falso. Anjo é pregador. Paulo ensinou as características dizendo, olha, se aparecer um anjo aí que vem do céu, ou da América, ou da China, ou do Japão lá, ou do Peru, ou da América Central, ou da África, ou qualquer lugar, do Brasil, Paulo disse, se descer um anjo desse e não falar segundo a palavra do Senhor, deixa ele de lado. Você tem que permanecer fielmente na palavra que eu vos dei, porque a minha chamada não foi através do Sinédrio, não foi através de Jerusalém, mas ele me encontrou no caminho e me comissionou a pregar esse evangelho. E eu sei o que é anjo, Paulo diz, porque ele mergulhou a sua cara na palavra e encontrou como deveria se defender. E a igreja, ela estava ensinada. É uma igreja que mesmo na ausência de Paulo, não era uma igreja levada por vento de doutrinas. A igreja de Éfeso, mesmo na ausência do mensageiro Paulo, a igreja tinha posição pela palavra. Não era uma igreja que estava simplesmente assegurada num homem, por mais velho que seja, mas era uma igreja que, quando falava, eles apontavam a Bíblia, apontavam o ensinamento de Paulo, apontavam o ensinamento da palavra, e eles estavam posicionados por essa verdade. E eles não se moviam, porque eles sabiam aonde estavam parados. Isto era o quê? Paulo ensinando a sua igreja, porque ele sabia que o perigo viria. Mas ele queria um povo treinado na palavra. Veja bem, nem tornei Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passado 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. 15 dias. E aí, naturalmente, quando eles se encontraram, Pedro era apóstolo, eu posso até imaginar esse encontro. Paulo, é o seguinte, o que você está pregando aí? O que você está ensinando para o povo aí? Paulo,
Paulo era um infante, um neófito, um jovem, e Pedro, com toda aquela bagagem, Pedro era o que percorria as regiões, fundando igreja, trabalhando. Agora encontrar Paulo nessas coisas. Paulo, o que você está pregando? Pois é, irmão Pedro, eu entendi pelas escrituras, lendo o Velho Testamento, vendo a sombra, porque o que Paulo tinha era sombra. Ele entendeu tudo o que estava acontecendo, porque naquele tempo não tinha o Novo Testamento escrito. Então ele tinha que consultar a sombra. E pela sombra, ele nunca ouviu Pedro pregar que o batismo era o nome de Jesus. Ele nunca viu Pedro pregar que havia ou João falar que havia uma ceia com pão asmo e que havia um lava-pés e que havia vinho. Ele nunca tinha ouvido pregar isso. Ele nunca tinha assentado para ouvir. E quando Pedro perguntou, qual é a sua doutrina? Ele disse, não, eu entendi no Velho Testamento que há um só Deus e que o batismo tem que ser em nome de Jesus Cristo. Eu entendi pela Bíblia que há uma ceia com o lava-pés e pão asmo. Eu entendi pela Bíblia e ele foi... Aí Pedro disse, mas quem que ensinou isso para você, Paulo? Como é que você sabe essas coisas? É porque foi João que te pregou? Foi Filipe que te encontrou? Não, eu estou encontrando você pela primeira vez. Mas eu encontrei o seu mestre lá no caminho de Damasco. E quando eu encontrei o seu mestre, ele me ensinou essas coisas. Então, Pedro disse, graças a Deus. Porque tudo que você está pregando é o que nós pregamos também, Paulo. Eles não tinham divergência, porque os mesmos tinham convivido com a palavra encarnada. E Paulo tinha encontrado naquela condição, e Pedro tinha caminhado com ele, quando eles se encontraram, a mesma coisa. O mesmo evangelho, a mesma palavra. Ali se identificou. E eles, então, na sua confraternização, souberam que realmente eles estavam pregando o mesmo evangelho. E ele diz assim, e não via nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor. Ora, acerca do que vos escrevo, eis que diante de Deus testifico, não minto. Não minto. Depois fui para as partes da Síria e da Cilícia, e não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo. Era um estranho. Mas somente tinham ouvido dizer, aquele que já nos perseguiu, anuncia agora a fé que antes destruía. E glorificavam a Deus a respeito de mim. Um verdadeiro espírito, um verdadeiro cristão, quando ele vê Deus usando um homem como Paulo, ele se alegra, ele glorifica a Deus, porque Paulo diz que eles viram isto e se alegraram, amém? Então vamos mais um pouquinho, olha aqui. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé. Ele não estava todos os anos na convenção em Jerusalém, assistindo convenções, para combater, para mostrar que ele sabia, que ele tinha encontrado a coluna de fogo, que ele era o homem chamado por Deus. Passou-se 11 anos depois que ele foi a Jerusalém, para voltar a Jerusalém mais uma vez. 11 anos depois, porque Paulo poderia ter se levantado na reunião e dizer, olha, irmão, ninguém de vocês aqui, eu sou o único homem que Jesus apareceu na coluna de fogo e falou comigo. Portanto, vocês todos têm que estar debaixo dos meus pés. Eu tenho a comissão, eu tenho a revelação, eu tenho a marca de que eu sou o homem, porque Deus me escolheu no ventre da minha mãe. Mas Paulo não tinha o espírito para ir naquela convenção em Jerusalém, todos os anos, para convencer as pessoas a serem seus seguidores pela sua experiência com a coluna de fogo. Paulo permaneceu pregando o evangelho a outros lugares, aonde Deus lhe enviava para pregar, e não voltando à convenção para causar tumulto entre os apóstolos, não. Paulo disse, eu passei 11 anos sem voltar lá. Então Paulo pode me dar uma lição, que o homem de Deus, ele sabe o tempo certo para agir. Paulo disse, eu não voltei mais lá para isso. Depois, passado 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito. E subi por uma revelação, e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, e particularmente
aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. Sabe por quê? Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham intrometido, aonde? Na convenção de Jerusalém. Estava intrometido o quê? Os falsos irmãos. Na maior convenção do que Paulo levou Tito para esta convenção, em outras palavras, um ministro novo, que não tinha tanta experiência, mas quando chegou lá, nesta convenção, eles convenceram que deveria circuncidar. Veja a condição que era essa convenção de Jerusalém, aonde Tito estava indo, onde Tito estava indo pela primeira vez, e disse Paulo, Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar. Em outras palavras, você é o seguinte, você quer pertencer à nossa convenção, você vai ter que passar pelo nosso filtro, você vai ter que olhar essas coisas, você vai ter que passar pela circuncisão. Pela circuncisão. Obrigaram este moço, esse novo pregador, uma das primeiras vezes, aí numa convenção, ficar estarrecido. Paulo nunca falou disso para mim, e por que nós estamos encontrando isso agora? E isso por causa dos falsos irmãos, que se tinham intrometido e secretamente entrar a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus, para nos porem em quê? Em servidão. Em outras palavras, para nos sujeitar à vontade deles, para nos levar à sua própria vontade. Nós deveríamos prestar conta para eles, deveríamos agir como eles queriam. Paulo estava dizendo que esses que fazem isto são falsos irmãos, que eles querem submeter as pessoas ao seu capricho. Nenhum verdadeiro pastor leva uma igreja a ter temor do homem. Um verdadeiro pastor leva a igreja a temer a Deus, leva o povo a temer a palavra, e não esconder-se como um ditador absoluto. Absoluto. Por isso, irmão Branham pregou a mensagem, o absoluto, para o verdadeiro cristão, nascido de novo. A mensagem de William Branham é absoluto para ele. Não há nada mais forte do que a mensagem de William Branham. Você sabe por quê? Porque quando William Branham errou, ele voltou atrás como homem para corrigir. E há outros homens que mentem e nunca têm coragem de voltar atrás para corrigir. Mas William Branham, quando ele errou naquilo que ele disse, olha, irmãos, eu me arrependo, eu disse uma coisa que não era daquela maneira, e eu estou publicamente diante de você. Este é o homem de Deus que vocês podem confiar, porque lá adiante ele vai provar que ele tem humildade para consertar aquilo que ele fez errado. Por isso, eu creio que para a igreja, o absoluto da palavra chama-se William Branham, porque não foi o William Branham, mas foi o ministério atrás de William Branham que levou a igreja a confiar que ele é a voz do sétimo anjo. Deus usou os seus lábios para trazer a palavra, a verdade do evangelho. Não é verdade? Amém? Paulo estava advertindo que nesta convenção de Jerusalém havia os falsos irmãos. Então, quando nós vamos, porque Paulo, naturalmente, lendo o Velho Testamento, ele encontrou que aquela reunião no céu tinha um diabo lá. Um diabo. E qual era o papel daquele diabo? Enganar Acabe e seus 400 profetas pregadores. Eles fizeram uma festa, sabe? Eles fizeram uma festa para aquele diabo. Quando ele veio e disse, não é bem assim. A terra é nossa. Todos nós estamos de comum acordo e lutar, porque a terra é nossa. Houve festa, alegria no reinado de Acabe, mas Micaías disse, olha, gente, eu nem vou discutir com vocês, não vou perder tempo. Eu não vou entrar no Facebook para defender essas coisas. Eu não vou brigar com vocês. Vocês vão, se não acontecer como eu falei, então eu não sou um falso. Ele não estava preocupado. Ele simplesmente sabia onde ele estava parado. E ele ainda aguentou um tapa na boca por aquele falso profeta. E sabe o que é um tapa na boca? É mandar você calar a boca. É querer te calar a boca. E eles deram um tapa na boca de Micaías e disse, olha, prenda ele aí. Quer dizer, não deixa ele trabalhar, tira o ministério dele, fecha a porta para ele, joga sombra sobre ele, ele é um falso, isso não é verdade,
fecha ele, dê pão de amargura, quer dizer, fale mal dele, maceta ele, prejudica ele. E Micaías teve que aguentar caladinho, foi para o calabouço, porque o profeta disse, quando eu voltar aqui no próximo ano, na convenção, vocês vão ver o que é que aconteceu. O que aconteceu com ele aqui, ó. Quando eu voltar aqui, vocês vão ver o que isso produziu na vida dele. Micaías disse, se você voltar, ele estava o quê? Posicionado, e ele sabia aonde ele estava parado. A igreja precisa saber aonde ela está parada, que tipo de palavra, que tipo de ensinamento. Ela precisa compreender a sua posição no corpo, está assegurada, aonde ela está parada. Então disse Paulo, para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora, disse Paulo, cedemos. Não, ainda por uma hora, cedemos com sujeição, quer dizer, nós não vamos sujeitar a isso, disse Paulo. Nós não vamos aceitar isso. Nós não vamos dar o braço a torcer para isso, disse Paulo, nem por uma hora. Amém. Para que a verdade do evangelho permanecesse entre vós. Qual era a guerra de Paulo? Que esse evangelho permanecesse entre o povo. Não tirar a esperança do povo, mas que permanecesse entre o povo, que o povo estivesse assegurado nesse evangelho. Paulo disse, nós não vamos sujeitar. Você vai perder a igreja. Paulo disse, eu levanto outra. Eu não prego em Jerusalém, mas eu prego na Arábia. Eu prego em Filipos. Eu vou para a ilha de Malta. Eu mando uma cobra, eu vou lá, não tem problema, deixa a cobra picar, é para isso mesmo que nós estamos aqui. Que é um ministério levantado por Deus, a cobra pode picar ele, sim. Cobra, serpente, picou Paulo. O que ele fez? Não, mas eu tenho uma fogueira para queimar ela, eu não preciso nem me preocupar. Paulo nem matou a própria fogueira se encarregou de matar. Era provado. Agora veja bem, e quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, parecia. Mas as coisas você só descobre com o tempo, porque as coisas que parecem, você só descobre quando é, se você der um tempo para ela. Paulo disse, parecia ser alguma coisa, mas o tempo mostrou. Quais tenham sido no outro tempo? Caminhei com o profeta, recebi o cinto do profeta, a mala do profeta, cacei com o profeta. Qual no outro tempo era? Disse Paulo. Eu não estou duvidando disso. No outro tempo era. Os quais tenham sido no outro tempo. Não se me dá. Deus não aceita a aparência do homem. Esse, digo, que parecia ser alguma coisa, nada me comunicaram. Quer dizer, a pregação deles não teve nenhum efeito na minha vida. Parecia o que era, mas o que eles pregaram, para mim, não fez efeito nenhum. Porque eu sei em quem tenho crido. E aonde eu estou parado? Pela graça de Deus. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro o da circuncisão, porque Deus tinha dito, olha Pedro, o seu ministério é circuncisão. E o seu, Paulo, é incircuncisão. Mas ninguém quer parar no chamado. Tem pastor querendo ser mestre, tem evangelista querendo ser pastor, tem pastor querendo ser profeta, com o assino do Senhor, para lá e para cá, com o assino do Senhor. Mas Deus estabeleceu os ministérios. Pedro, você vai para a circuncisão, e você, Paulo, vai para a incircuncisão. Não misture. Cada um cumpra o seu papel. Cumpra o seu papel. Ele diz assim, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas, a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão.
recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, e que também procurei fazer com diligência. O que foi que Pedro recomendou? Lembra dos pobres. Foi isso que ele, não foi mistério, não foi coisa profunda, não, lembra dos pobres, porque Deus se expressa em simplicidade. Amém? Então veja, o ministério vindicado, chamado por Deus, Deus então está obrigado a respaldar aquilo, porque é ter aquilo que aprova. Olha, Mombrana disse, você quer conhecer um pastor? Olha a sua igreja. É só olhar a igreja. Já vê o pastor que é. Precisa de outra coisa? Não dá conta de tirar o brinquinho das orelhas, não dá conta mais de tirar o cabelo cortado, não dá conta mais de tirar a roupa curta, não dá conta mais de tirar a pintura das unhas, casamentozinho dessa maneira errado, com homem errado, casamentos errados, casamento divorciado, separado, faz tudo. Vocês vão ver o que é. Você vai conhecer quem que é o ministério, o homem, quando você vê os resultados que produz. Você vai ver que tipo de espírito opera. Não precisamos questionar isso. Não precisamos questionar isso. Nós precisamos conhecer, pela palavra, que tipo de fruto um ministério vindicado por Deus produz. Não é somente ganhar alma. Ganhar alma é uma parte do Evangelho. Curar os enfermos é uma parte do Evangelho. Mas a maior mensagem do Evangelho é mandar almas para o céu. Isso é a maior profundidade do Evangelho, é mandar almas para o céu. Aí nós vamos conhecendo o verdadeiro Evangelho trazido por Deus, que está com o poder e a demonstração na vida das pessoas. Mas eles entram em problema. Você quer ver? Vamos abrir nossas Bíblias aí em 1 João. 1 João. Eu estou cortando aqui, porque eu sei que nas quartas-feiras nosso tempo é mais curto, mas eu creio que estamos sendo abençoados, amém? 1 João, capítulo 4. Olha aqui, ó. João, o homem da ilha de Patmos, o homem que viu a Nova Jerusalém, o homem que viu tudo, agora ele está divertindo a igreja, está preparando a igreja. Ele podia ter trazido os mistérios, mas ele está preparando a igreja de algo que é perigoso para ela. Quando ele disse, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Como é que você pode provar ou reprovar o diabo se você não tem conhecimento da palavra? Por isso, quando o diabo enfrentou Jesus, Jesus não disse, ô Pedro, me dá aí, ó, passa uma mensaginha, um versículo aí, ó, o diabo está aqui. Não, quando ele foi enfrentar o diabo, ele já foi munido. Falou, qualquer lugar que o diabo apontar o dedo, desde Gênesis até o fim da Bíblia, qualquer lugar que ele apontar o dedo, eu corto a cabeça dele. Eu sei onde eu estou parado. E o diabo se meteu a mostrar a Bíblia. Ele foi inteligente. Ele não ficou com um sermão de 2 horas, contando historinha, história daqui, história dali, história de acolá. A igreja não é alimentada com historiazinha, a igreja é alimentada com a palavra, com o verdadeiro evangelho. O diabo veio 3 vezes com a Bíblia para Jesus, e as 3 vezes Jesus cortou. Uma vez cortou os pés, outra vez a barriga, outra vez derrubou a cabeça, nunca mais o diabo foi o mesmo. Aí João disse assim, ó, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Primeiro ele fala de falsos espíritos. E agora, esses espíritos, eles são encarnados em quê? Em homens, em pessoas, tornando o quê? Falsos profetas. Agora vamos ver o que ele diz aqui, ó. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Naquele tempo, ele já estava advertindo a igreja que havia um espírito que não cria que Jesus tinha vindo em carne. Sabe quando? Esse espírito não é novo. Esse espírito é lá do princípio, dos dias de João. E João sabia, porque ele viu o Apocalipse. Ele conhecia tudo. Então ele disse, eu quero advertir a vocês, olha, eles vão dizer que Jesus Cristo não veio em carne. Irmão,
se naqueles dias o próprio Jesus crucificado, no madeiro, ensanguentado, já havia um espírito para desqualificar que ele tinha vindo em carne, você imagina hoje se nós ensinamos que o Elohim teria que vir o Filho do Homem para revelar os mistérios, vocês imaginam como esses espíritos estariam atuando hoje? Porque naqueles dias já era desta maneira. E João está advertindo, olha aqui, ó. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Naqueles dias era assim. E se nós já estamos enfrentando, irmão, esse problema aqui, você imagina 2000 anos depois como é que está esse problema, essa dificuldade. Mas eles, filhinhos, eu estou dizendo isso para vocês, isso já está. Filhinhos, sois de Deus. Amém? E já o tendes vencido. Amém. Você já tem vencido isso. Filhinhos, sois de Deus e já vos tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Essa é a segurança de que nós estamos posicionados pela palavra. Nós não estamos batalhando uma batalha de derrota. João disse, não, vocês venceram esse espírito. Qual é o espírito? Que naquele dia dizia que Jesus não tinha vindo em carne. Amém. Deixa eu ver mais uma coisa aqui. Ele diz aqui. Do mundo são. Por isso falo do mundo e o mundo os ouve. Que lástima que o mundo ouve. Porque são do mundo. Engolem, recebem, porque são do mundo. São do mundo. Vejo pessoas delirando, pessoas bailando e tal. Aí você olha nas costas, cabelo cortado. Sabe o que é uma mulher de cabelo cortado? Lembrando-se, uma prostituta diante de Deus. Do mundo são. Fala do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Quer dizer, eu estou pregando para um povo, sabendo que havia um povo do mundo, mas que havia um grupo também que criam que ele era um de Deus. Esse nos ouve. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisso conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Para mostrar de que lado nós estamos. Não é verdade? Graças a Deus. Nisso conheceis o Espírito de Deus. Veja bem. Nisso conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É isso que eu queria achar. Eu passei por cima. Mas veja bem, olha. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Isso lá no princípio. Agora, nós estamos enfrentando o mesmo espírito. A mesma dificuldade, os mesmos problemas. Mas temos a comissão de continuar sustentando a verdade. Como disse Paulo, por amor de vós, sustentando a verdade. Amém. Tem mais escrituras, mas vamos parar por aqui. Que Deus nos abençoe. Amém? Sábado, se Deus quiser, nós estaremos reunidos mais uma vez. Nós vamos se pôr em pé nesse instante. Olha, quanta gente participou conosco, nós ficamos tão felizes em saber que vocês nos ouvem. Todos vocês. Cada nome que a gente lê aqui é uma alegria para nós. Saber que vocês estão nos ouvindo, orando por nós, e que a palavra de Deus ainda tem sentido na sua vida. Viu? Amém? A irmã Miriam e família em Colombo,
irmã Guiomar, irmã Maria em Guaíra, irmão Eliseu Nascimento em Paranaguá, irmão Luiz em Pato Branco, irmã Diva e família em Ponta Grossa, irmão Ademir e família, irmão Gilson e irmã Luzia, irmã Maria, irmã Sara, irmã Noemi, irmã Miriam, irmão Billy, João Pedro, irmão Otávio, irmã Nair, irmão Valmir Mussolim, irmão Wesley, irmã Nathalie, todos em Toledo. Irmão Sandro e irmã Carla em Veracruz do Oeste, irmão Aparecido e família em Cosmópolis, irmão João em Ferraz e Vasconcelos, irmã Valdirene, irmã Débora e Francisco em Porto Feliz, irmão Josias e família, irmão Kardec e irmã Lourdes em São Paulo, o irmão Sidney Franzon em São Miguel do Oeste, irmã Sandra e irmã Ana Lídia em Gravataí, a irmã Ellen da Cruz em São Leopoldo, o irmão José Faleiro em Sapiranga, o irmão Elifas e a irmã Mônica em Macaé, a irmã Ruth em Toledo, o irmão Wilson Silva e família em Chapecó, irmão Marcos e família, Marcos Maia, né, e família, o irmão Zaqueu, a irmã Simone, a irmã Mari em Surubim, no Pernambuco, pastor Carlos Vilar em Montevidéu, no Uruguai, irmão Juraci e família em Londrina. Uma igreja maior. Se tivesse todos aqui nessa noite, não teríamos bancos vazios. Mas esses bancos fazem parte da igreja, onde você estiver. Pastor Carlito, falei com ele, disse: pastor, desde o dia que o senhor anunciou a oração da madrugada, eu estou todos os dias orando. Nós aceitamos o desafio e nós estamos orando. E cada dia tem sido melhor a comida. Cada dia que nós oramos, tem sido melhor a oração. E não dê por vencido. Vamos continuar a peleja, que a vitória é nossa. Amém? Graças a Deus. Vamos orar. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus, meu coração está feliz, agradecido. O que seria de mim se não houvesse João com essas 3 cartas maravilhosas? O que seria de mim se não houvesse Paulo com essas 14 cartas em um livro? O que seria de mim se não houvesse as cartas de William Branham, o apóstolo do Senhor, o profeta vindicado, nos trazendo a verdade para os últimos dias? Por isso, nesta noite, Pai, eu estou com meu coração compungido, a minha alma mais desejosa de Deus. Eu sei que o Senhor tem nos abençoado nesses últimos dias como nunca abençoou em outro tempo, porquanto o Senhor tem nos dado um crescimento espiritual, onde nós nos paramos pela palavra, nos paramos pela verdade. E eu sei que isso custa a crucificação. Foi o Senhor que enfrentou as flechas indo para o Calvário por defender o cumprimento das Escrituras de Isaías 53, de Isaías 7, Isaías 9. E todo o Velho Testamento estava profetizado que seria assim, pois quando tu levantaste no 3º dia para o caminho de Emaús, tu disseste: é o que estava escrito de mim, isso que estava escrito que haveria de acontecer. Por isso, Pai, não estamos aborrecidos, nós estamos conscientes desta hora, Pai, e sabendo que para isso fomos levantados, para levar em nossos corpos o vitupério de Cristo, a crucificação da palavra, da verdade, deste evangelho. Te agradecemos por essa oportunidade de expor ao mundo que o corpo de Cristo está dilacerado, o povo de Deus está sofrendo nesta hora, mas há uma esperança, há um momento, Pai, em um abrir e fechar de olhos, que se cumprirá a Tua palavra, e haverá um povo que sairá da terra, um povo que hoje é desprezível, um povo que hoje as pessoas se afastam deles como lepra, mas é um povo que carrega as marcas do cristianismo, e um povo que tem se dobrado diante da verdade, para te servir dia e noite, Pai. Nos dê um amor verdadeiro, nos dê uma comunhão com Deus verdadeira, nos dê um coração cheio de graça, como o Senhor tinha na cruz, para dizer: perdoa-lhes porque não sabem o que faz. Embora hoje, Pai, eles sabem o que estão fazendo. Naquele dia eles tinham sido cegos pelo Senhor, para não conhecerem a manifestação do Filho do Homem. Mas hoje, não é o Senhor que está cegando, Pai, há outro Deus cegando. Por isso nós pedimos graça e misericórdia, para que nós possamos continuar te servindo,
te amando e tendo um coração quebrantado, Senhor, intercedendo e buscando mais da tua presença, para ver um povo abençoado, para ver um povo cheio do Espírito de verdade, para caminhar nessa luz do tempo do fim. Abençoe esta igreja, abençoe meu povo, Senhor, aqueles que nesta noite pararam diante de um aparelho de computador, para ouvir estas palavras, que não seja a minha, mas seja a tua palavra, Pai, que esse evangelho seja o teu evangelho, e que haja sinais de aprovação do Senhor, pois disse teu servo Paulo, eu não vim a vós com palavra persuasiva de sabedoria humana, mas da demonstração de poder. Cremos que esse é o evangelho que o Senhor nos comissionou, nos ungiu para pregar, para anunciar esse reino de Deus, e nós agradecemos por isso, Pai, e pedimos a bênção, a vitória para o meu povo, para a minha igreja, para aqueles que confiam em mim como ministro da tua palavra, que eles não sejam decepcionados, mas que a mão poderosa possa guiá-lo nesta jornada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por esta noite, por estarmos aqui te servindo ainda em espírito e em verdade. Aceite a nossa adoração, Pai. Oração, irmã Diva de Ponta Grossa, pede oração por sua neta Natália, que não está bem de saúde, agradece a Deus por mais um ano de vida, que completou ontem. Irmão Luiz, de Pato Branco, pede oração pelo seu tio que está com problema no joelho. Irmão José Faleiro, de Sapiranga, pede oração por ele. Amém. Também nós temos aqui o irmão José Ieck, lá de Igrejinha, lá perto de Gramado, lugar bonito, maravilhoso. Deus abençoe, irmão José Ieck, um pregador da mensagem também. A irmã Neide, também de São Leopoldo, Deus abençoe. Pai Celestial, agradecemos por esses pedidos chegarem aqui, porque certamente eles confiam que essa igreja ora e o Senhor abençoa. Não sou eu, Pai, apenas um porta-voz, humildemente usando o teu nome, para que esse nome traga a bênção e a vitória que essas famílias precisam e o agradecimento que elas têm de saber que o Senhor lhes tem abençoado e lhes acompanhado nesses anos de vida. Pai, que os enfermos sejam curados, que os corações sejam abençoados e as vidas sejam resgatadas para a glória do teu santo nome. Entrego em tuas mãos o regresso do teu povo. Uma boa noite para todos, Pai, e um amanhecer feliz e abençoado, em nome de Jesus Cristo. E nos dê um bom culto nesse próximo sábado, Pai. Unja-nos para falar da tua palavra para o povo do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe. Até sábado, se Deus quiser, às 19 horas. Vão em paz. O Senhor seja contigo. Até lá, se Deus quiser.